Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez aqui numa breve reflexão, nessa madrugada ou independente do momento que você veja essa palavra, que ela sirva para fortalecer a tua fé, é o desejo do meu coração. O versículo hoje para nossa breve meditação encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 2, o verso 3. Diz assim, uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? É uma pergunta, e uma pergunta retórica, a todos os israelitas. Paulo está falando de um momento do povo escolhido de Deus ali que justamente estava ensinando de maneira contrária os cristãos que tinham sido convertidos ao cristianismo, dentre eles romanos e também judeus. Algumas das práticas que eles colocaram ali era o cumprimento da lei, mas dentre outras muitas coisas era aquilo que eles acusavam Paulo de fazer, que era justamente pregar a hipergraça, uma liberação para pecar. E Paulo anteriormente cita uma lista ali de pecados que eles cometiam, entre eles a liderança, e ele faz esse questionamento, falando que além de tudo, além deles cometerem os mesmos pecados, eles incentivavam as pessoas a cometerem, a transgredirem a lei. E Paulo faz esse questionamento, que é uma pergunta retórica, que não tem como escapar do julgamento de Deus, a não ser que seja por meio do Senhor Jesus Cristo e do aperfeiçoamento que Ele nos dá. E eu, particularmente, quero dar um pequeno testemunho pessoal, irmãos, nessa ministração, nessa curta ministração. Creio que esse versículo fala muito sobre isso, porque o que Paulo estava literalmente ali mostrando para essas pessoas é que eles não usavam de misericórdia, justamente por condenar as pessoas por praticarem, sendo que eles praticavam a mesma coisa. Alguns fofocas, outros bebedices, outro adultério, e não importa qual é o tipo da transgressão da lei de Deus que nós venhamos a cometer. A verdade é que em todos nós, em algum momento, nós tropeçamos em algum ponto, até que sejamos perfeitos e sejamos levados para a glória. Logicamente, a partir daquilo que é a caminhada, o aperfeiçoamento vai vindo, vamos ficando mais resistentes, irmãos. Mas não importa, em determinado momento acabamos cometendo. E eu creio que o grande segredo da caminhada cristã é a pergunta que Jesus faz aos fariseus. Vá aprender o significado de misericórdia quero e não sacrifícios. E é justamente olhar para o irmão com um olhar de misericórdia. A palavra misericórdia, ela significa misericórdia. Córdia é coração, miséria. Na etimologia da palavra, quando nós estudamos, todos nós temos alguma miserabilidade no coração. Por isso, em Mateus capítulo 5, no versículo 3, ele vai falar: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino. É esses que conseguem olhar para si mesmo e para o irmão que está do lado e entender que todos estão nesse processo, até mesmo os que não assumiram. Até mesmo aqueles que se creem que são santos e que julgam os irmãos e que pensam que por obedecer à lei em tal parte, mas discordando em outra, como por exemplo a arrogância ou o orgulho da santidade, não haverá o julgamento de Deus. E deixam de exercer misericórdia, e como o Senhor Jesus falava para os fariseus, acabava atando fardos pesados sobre a pessoa. É o que hoje, aqui no Brasil, comumente nós chamamos de o religioso. E essa é uma pergunta que Deus quer deixar para nós hoje. O que nós achamos que fará com que nós escapemos do julgamento de Deus se não servir a Jesus em amor? Somente se parecendo com o Mestre. E é isso que eu aprendo com o Mestre, sobre a sua misericórdia, porque ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E Paulo vai falar isso nessa carta, no capítulo 5, no versículo 8. E esse é o lema que deve nos acompanhar, para que venhamos a ter paciência, inclusive sobre as ofensas que nos são cometidas. Logicamente, irmãos, não devemos ter uma postura de passividade e aceitação do pecado, mas sim de suportar o pecador que se dispõe
a entrar no processo e mostrar para ele o caminho correto através do amor, através do supremo amor, como Jesus disse aos discípulos: seja perfeito como seu Pai é perfeito. E para ser perfeito como o Pai é perfeito, somente caminhando como Jesus caminhou, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver essa boa obra, que é uma boa obra de misericórdia. E para terminar, eu quero deixar outro versículo do apóstolo Paulo, que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, fala: assim, aquele que se julga está firme, cuide-se para que não caia. Vamos orar por isso? Senhor, quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que estão no firme propósito de aperfeiçoamento, Pai, e muitas vezes deixamos de olhar para o nosso aperfeiçoamento pessoal e começamos a olhar para o irmão, talvez que está iniciando, é mais fraco na fé, ó Deus, ou também que não consegue ainda se firmar e dar passos, e muitas vezes nos ofende, nos machuca, e temos, ó Pai, uma vontade de não amar o irmão, se é que o Senhor me entende, para não usar uma palavra um pouco mais grosseira, mas muitas vezes ficamos irados e até com ódio, Pai. Muitas vezes não conseguimos perdoar e acabamos tecendo julgamentos precipitados. Ó Pai, tira do nosso coração todo julgamento que seja precipitado e toda euforia por estar um pouco mais adiantado no processo. Lembrando que sempre devemos ficar firmes e tomar cuidado, porque todos estão suscetíveis a cair o tempo todo. Ajuda-nos, Pai, nessa empreitada, segurando nas mãos dos que estão atrás e segurando na sua mão que está muito além, muito à frente de nós, para que possamos, como uma família, subir ao céu. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.